Bom dia a todos. Não preciso falar, que você já sabe do que nós vamos falar, nós vamos falar de sistemas lineares. Eu vou tentar discutir alguns pontinhos que possam, durante a minha vida como professor desde o iniciozinho, pode ter deixado alguma dúvida de por que funcionava em algum momento, eu ter que parar para pensar. É claro, estou trabalhando com professores, não tenho dúvida nenhuma que todo mundo aqui sabe como é que se resolve um sistema. Apesar de eu ainda encontrar gente que usa os métodos mais desaconselháveis para resolver um sistema linear. O colega ali estava me apresentando o artigo do Elon. O Elon chama a atenção que um computador, para resolver um sistema 15 por 15, utilizando o método do escalonamento, ele demoraria 2,5 milésimos de segundo. O mesmo computador resolvendo o mesmo sistema pela regra de Cramer demora 1 ano e 1 mês. A regra de Cramer é uma coisa sem sentido. Sem sentido é o seguinte, computacionalmente ela é ridícula e ela, na verdade, só tem sentido ser aplicada se você pensar no sistema 3x3. Cramer no 2x2 é meio sem sentido também, porque no 2x2 você utiliza no 2x2, o Cramer, sei lá, utiliza metasom, metasubstituição. 2x2 a gente resolve até de cabeça, que é mole de fazer. Agora, o 3x3, o Cramer entra. 4x4, quem usa Cramer já está ruim da cabeça, que vai demorar pra caramba. E se você tiver que resolver hoje em dia um sistema de equações, sei lá, 5x5, qual o método que você vai usar? Vai usar um computador. Tá? Por acaso, antes de vir para cá, eu passei entrei no computador e fui escolher algum site para ver. E passar aqui não vou passar não, você chega em casa e dá uma olhada nisso, que faça a resolução. Eu entrei num que faz o seguinte, você digita o sistema que você quer, e aí embaixo tem uma lista de qual método, acho que tem uns 4 métodos diferentes que você quer que ele resolva. Aperta o Enter, além de dar a resposta, ele aparece o desenvolvimento da solução. Tá? E demora bem menos do que eu fazendo à mão. Tá? Ah, mas se o cara não tiver um computador? Ah, chega perto de um, né? Eu passei, já tem algum tempo isso, passei perto do corredor da escola, aí tem um colega dando aula de como se extrai a raiz quadrada pelo método do carroção. Alguém sabe aqui como é que se extrai raiz quadrada pelo método carroção? Vocês já extraíram raiz quadrada pelo método carroção? Eu já, mas se eu tiver que explicar, eu vou ter que sentar para estudar, porque eu não me lembro mais como é que faz esse troço. Aí, quando terminou a aula, eu falei, professor, método carroção para extração de uma raiz quadrada? Aí eu não vejo isso, tem, sei lá, uns 20 anos que eu não vejo esse troço. Tá? Entregando a idade, né? Porque se eu ouvia, porque... Aí falou, não, mas isso é importante. Eu falei, importante para quê? Porque eu quero precisar tirar uma raiz quadrada e não tem uma calculadora. E se ele não tiver uma caneta? Não conta para mim, como é que ele vai usar o método carroção? E não conta para ninguém, não. Para ser sincero, é mais fácil alguém ter uma calculadora no bolso do que uma caneta hoje em dia. Porque a calculadora está no celular. Tá certo? Então, não adianta a gente sonhar que a gente pertence a outro planeta. O mundo que a gente vive é esse, o mundo está tecnológico, você pode não gostar, tá? Porque tem muita coisa da tecnologia que eu não gosto, tem muita coisa que eu não gosto, mas que ela existe, a gente não tem como correr, e tem muita coisa que eu gosto. Tá legal? Você, por exemplo, imagina alguém hoje em dia dando aula de como é que se usa a tabela logarítmica, características imantiças. Isso não tem mais sentido, gente. Tá certo? Outra coisa, diante do sistema linear, o método que a gente usa, é o seguinte. Se o computador calcula o sistema linear, resolve o sistema linear para você, para quem então que a gente está ensinando isso? Presta atenção, você não pode mecanizar o aluno ou nós mesmos não saber o que significa um sistema linear, que é esse o ponto importante. Tá? Qual o processo de solução
tá? Até você pode mostrar como o computador acaba funcionando o algoritmo dele, tá? E o que é um sistema linear, o que significa resolver um sistema linear. Outra coisa que eu fujo, eu adoro do sistema linear, eu adoro escalonamento. Por que eu adoro escalonamento? Que é o que eu vou pensar em a gente discutir um pouquinho. Eu gosto de escalonamento porque no escalonamento você tem que tomar decisões de otimização. Ele não tem um algoritmo, você pode até criar. Se você pensar em computador, você cria um algoritmo passo a passo de como é que fazer escalonamento. Tá, pode trabalhar com decimal, então aí vai ser fácil. Mas para fugir de decimal e de fração, você vai tomando decisão de trocar a posição de equações para facilitar a solução do seu sistema, do sistema que você está abordando. Você toma decisões de otimização de cálculo que você vai fazer para resolver um sistema. Isso é ótimo. Ótimo porque, para mim, isso é uma das funções importantes da matemática. Tá? Tomar decisões de soluções, das melhores soluções, de que forma você pode fazer, quais caminhos que você pode seguir. E a regra de Cramer me lembra muito a equação do segundo grau. Qualquer pessoa que não seja chegada à matemática, qualquer forma de dizer, mas que passou pela escola, uma coisa ele se lembra, da equação do segundo grau. Porque a equação do segundo grau, ela acaba sendo dada na oitava série como uma receita de bolo. Separa A, B, C, pega a fórmula, menos B mais 1 raiz quadrada de B ao quadrado, separa o delta, B ao quadrado menos 4, substitui o B, ele faz uma sequência que não tem que pensar em nada. Ele obedece uma sequência de passos e chega à solução. De forma geral, a regra de Cramer funciona da mesma forma. Você dá uma sequência de passos, tá? E sem precisar tomar qualquer decisão, você chega à solução. Tá? Isso, para mim, é o pecado matemático. Primeiro, reduz a matemática a uma receita de bolo. Tá? E, malandro, algo que não precise pensar, que não precise tomar decisão, aí parte para o computador mesmo, porque ele já tomou as decisões para você, no mundo de hoje. Tá? Aí o Cramer tem isso como vantagem. Tem isso como grande desvantagem. O escalonamento, tomar decisões, poder trabalhar com mais de 3 equações no sistema 3x3, tá? Ele tem uma série de vantagens. Tá? E é claro, até onde você vai? Numa sala de aula, acho que o limite é uns 5x5 pensar em fazer. Você colocar, a não sei que alguém mandou você chegar na sala de aula, agora você tem que ir lá naquela sala e dar 5 tempos de aula direto em matemática. É um monte de sistema 10x10, tá certo? Começa às 8 da manhã, meio-dia você deve estar terminando. 10x10 nem meio-dia. Pode colocar um 6x6, já vai até meio-dia fazendo o sistema. Quando chegar no final, você descobre que errou em algum lugar. Aí você vai ter que voltar para descobrir qual foi a conta de somar que você errou. Tá? Que outra, eu não sei quanto a vocês, por exemplo. Eu tenho uma coisa, eu sou péssimo. Vocês vão ver que isso, o que eu vou fazer aqui de acompanhe a conta, não é para vocês acompanharem a minha, ver se eu cometo erro. Porque o que eu erro de conta de somar e de conta de multiplicar ridícula, saio errando tudo. Aí a pessoa, você não é professor de matemática? Sou, mas não sou dono de botequim. Dono de botequim faz conta bem rápido. Né? Eu não, eu tomo decisões sobre como fazer os processos. Tá? Fazer conta, eu chamo o dono do botequim ou pego uma calculadora. Tá certo?